Olá, meu nome é Euclides Cavalcante e agora eu vou mostrar para vocês como funciona a ferramenta de transcrição de voz do IntelliDoctor. O primeiro passo é clicar aqui no menu inicial e vir aqui em Medscribe. Você vai cair nessa tela aqui e você vai clicar em Criar prontuário. Aí você vai botar os dados do paciente. Aqui eu estou fazendo como se fosse eu o paciente, tá? E cria o prontuário. Aí você vai testar o microfone. Alô, alô, alô. Você pode ver aqui que ele está reconhecendo a voz. E aí você vai gravar a sua consulta, lembrando de pedir sempre autorização para o paciente primeiro. Aqui eu vou fazer uma simulação, porque não tem paciente aqui. Atendi a paciente Renata, de 29 anos, com queixa de dor de garganta e febre há 3 dias. Então ele vai reconhecer o que você falou e vai botar aqui na transcrição de voz exatamente igual, tá? Aqui eu vou fazer uma simulação de um caso um pouquinho mais complexo, tá? Eu vou trocar essas informações pelas informações de um caso de uma suspeita de angina estável. Então eu cliquei em Edit. E você pode, quando você fizer a transcrição de voz, você pode fazer a mesma coisa. Vamos dizer que a ferramenta escreve errado o nome de um remédio. Você pode vir na transcrição, você vai olhar a transcrição e você pode corrigir antes ou depois, né? Quando a ferramenta já tiver estruturado os dados. Então você pode fazer uma eventual correção antes ou após a nossa ferramenta estruturar os dados do paciente pelo método SWAP. Não esquecer de salvar, tá? Então salvei essas alterações aqui e agora é como se eu tivesse atendido este caso aqui. Aí você vai vir aqui no método, no SWAP. Para quem não sabe, vou clicar aqui em gerar sumário. O método SWAP é uma forma estruturada de registro de consultas médicas. É muito usado em prontuários de atenção primária, mas pode ser usado em qualquer contexto, tá? O S é de subjetivo, é o que o paciente conta, né? Ele conta o seu histórico, como começaram os sintomas, né? Da forma como o paciente relatou. O O é o objetivo, são as alterações que você verificou no exame físico, as alterações dos exames laboratoriais, por exemplo. A avaliação é o que você interpreta de todo esse problema, qual que é a sua hipótese diagnóstica, o que você acha que está acontecendo com o paciente. E o P são os planos, o plano que você tem para o paciente. Então, nesse caso aqui, de angina, tem esse diálogo aqui entre uma médica e um paciente. E aqui está o sumário SWAP. Subjetivo, né? Conta a história do paciente aqui, resumidamente. O objetivo que foi encontrado no exame físico, a suspeita, que é uma suspeita de angina relacionada ao esforço físico, possível doença arterial coronariana, e o plano. Tá? Isso tudo está escrito nessa transcrição. Tá? Aí você vem aqui em salvar. Então tá bem. Aqui está, então você vem aqui em sumário e você vai ter, então, aquela transcrição de voz que muitas vezes é bagunçada, tem 2, 3 pessoas falando, a nossa ferramenta vai te dar ela estruturada pelo método SWAP. E você pode também interagir com essas informações. Você pode, por exemplo, usando daí a nossa ferramenta de decisão, de suporte à decisão. Além do teste de esforço eletrocardiograma, que outros exames podem ser úteis para investigar um paciente como este. Então, o IntelliDoctor vai entender o contexto
e vai responder a sua pergunta. Você está buscando orientação sobre diagnósticos potenciais ou uma lista de testes adicionais? Lista de testes adicionais. Às vezes, quando ele não entende muito bem a pergunta, a gente pede que ele esclareça, tá? E você pode, por exemplo, depois de atender o paciente, pedir uma lista de hipóteses diagnósticas. Você pode pedir o diagnóstico diferencial. Você pode pedir informações sobre algum remédio que ele está tomando. Você pode fazer qualquer pergunta que a ferramenta vai entender o contexto e vai responder de acordo com o que você quiser. Aqui, exames adicionais para investigação de dor no peito. Exames de sangue, troponina, CKMB, BNP, imagem cardíaca, angiografia coronária, tomografia coronária, os outros testes que você pode pedir. E sempre o nosso grande diferencial são as referências, ou até melhor, as fontes de onde vêm essas informações. Então, por enquanto é isso. Nos vemos depois.